Amsterdã, 1656. Um jovem de 23 anos caminha pela sinagoga portuguesa, a mais suntuosa da Europa. Ele conhece cada rosto ali dentro. Cresceu entre aqueles bancos de madeira escura. Aprendeu hebraico com aqueles rabinos. Decorou versículos da Torá sob aquelas janelas altas que filtram a luz cinzenta do canal Amistel. Hoje será a última vez que pisará neste lugar. E ele sabe disso. O jovem se chama Baruch Spinoza. Filho de comerciantes judeus portugueses que fugiram da Inquisição Ibérica, ele nasceu numa comunidade que conhecia intimamente o preço de pensar diferente. Seus pais escaparam da fogueira. Seus avós viram vizinhos serem queimados vivos em praça pública. E agora, nesta cidade que prometia liberdade, a própria comunidade que fugiu da intolerância está prestes a praticar o ato mais intolerante de sua história. Spinoza está prestes a receber a excomunhão mais violenta já registrada no judaísmo. O texto do Xerém, a sentença de banimento, sobreviveu até hoje. E suas palavras são tão brutais que parecem extraídas de um pesadelo medieval. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja ao deitar e maldito seja ao levantar. Maldito ao sair e maldito ao entrar. Que o Senhor jamais o perdoe. Que a cólera e o furor do Senhor se acendam contra este homem e façam cair sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei. Que Deus apague seu nome sob o céu. Ninguém deveria falar com ele. Ninguém deveria fazer negócios com ele. Ninguém deveria ler nada que ele escrevesse. Ninguém deveria se aproximar dele a menos de 4 côvados, cerca de 2 metros. Estava morto em vida, apagado da comunidade como se nunca tivesse existido. Mas por quê? O que um jovem de 23 anos poderia ter dito que merecesse uma sentença tão extrema? Os registros da sinagoga mencionam horrendas heresias e atos monstruosos, mas não especificam quais. Historiadores debatem há séculos o que exatamente Spinoza disse ou fez para provocar tamanha fúria. A resposta oficial é vaga, deliberadamente vaga, porque nomear a heresia seria dar-lhe forma, e dar forma a uma ideia é o primeiro passo para espalhá-la. Mas ao examinar os escritos que Spinoza desenvolveria nos anos seguintes à excomunhão, a hipótese se torna devastadora. Spinoza havia chegado a uma conclusão sobre a natureza da alma humana que destruía, de um único golpe, os fundamentos de todas as 3 religiões abraâmicas. Não uma delas, as 3, simultaneamente. E para entender o que ele descobriu, é preciso compreender o que a alma significava no século XVII. Não era uma metáfora, não era uma figura de linguagem poética. A alma era considerada uma substância real, tão concreta quanto os ossos, tão verificável quanto o sangue, porém feita de uma matéria diferente, imaterial, eterna, indestrutível. Essa era a crença que sustentava toda a arquitetura do judaísmo, do cristianismo e do islã. A pedra angular, invisível sobre a qual tudo mais se apoiava. No judaísmo, Deus sopra a Neshama, a alma, no corpo de Adão, e é essa alma que retorna a Deus após a morte. No cristianismo, a alma imortal é o objeto de toda a narrativa de salvação. Cristo morreu para salvar almas, não corpos. No Islã, a Ruh, o espírito, será julgada no dia do juízo e enviada ao paraíso ou ao inferno. 3 religiões, 3 idiomas, 3 continentes. Uma única premissa compartilhada. Dentro do corpo humano existe algo que sobrevive à morte. Sem essa premissa, não há salvação. Sem salvação, não há necessidade de um Salvador. Sem necessidade de um Salvador, não há necessidade de uma igreja, de uma sinagoga, de uma mesquita. Toda a estrutura de poder religioso, a mais poderosa já criada pela civilização humana, repousa sobre uma única ideia: a alma é imortal. Spinoza examinou essa ideia com o mesmo rigor que aplicava ao polimento de lentes, seu ofício diário, porque era isso que ele fazia para sobreviver. Não era professor, não era teólogo, não era aristocrata com tempo livre para filosofar. Era um artesão. Trabalhava com as mãos,
curvado sobre tornos e discos de polimento, transformando blocos de vidro bruto em lentes de precisão para telescópios e microscópios. Um trabalho silencioso, meticuloso, que exigia paciência absoluta e atenção ao detalhe invisível. E talvez tenha sido exatamente essa disciplina artesanal que moldou seu método filosófico, porque Spinoza não construía argumentos como os teólogos, empilhando citações de autoridades. Ele construía argumentos como um óptico constrói lentes, camada por camada, curva por curva, até que a realidade aparecesse nítida, sem distorções, sem as manchas confortáveis da superstição. E o que ele viu, quando olhou para a questão da alma com essa clareza impiedosa, foi perturbador. Ele começou pela lógica. Se a alma é uma substância separada do corpo, como ela interage com ele? Como algo imaterial move algo material? A mente decide levantar o braço, e o braço se levanta. Mas como? Qual é o mecanismo? Onde exatamente a alma toca o corpo? Descartes, o filósofo mais respeitado da época, contemporâneo de Spinoza, tentou resolver o problema localizando a interação na glândula pineal, uma pequena estrutura no centro do cérebro. A alma entraria no corpo por ali, como uma mão que encaixa numa luva. Spinoza achou essa solução ridícula e disse isso, não com diplomacia, não com as evasivas típicas dos acadêmicos. Disse que a solução de Descartes era mais obscura do que qualquer qualidade oculta da escolástica medieval, que inventar um ponto de contato entre duas substâncias que, por definição, não podem se tocar, era o mesmo que não resolver nada. Era apenas mover o mistério de lugar. Mas Spinoza não parou na crítica. Ele propôs algo radicalmente diferente, algo que mudaria a filosofia para sempre. O problema era insolúvel, disse ele, porque era mal formulado. Não existiam duas substâncias, uma material e outra imaterial. Existia uma única substância, expressando-se de dois modos diferentes. O corpo e a mente eram a mesma coisa vista de perspectivas distintas, como o anverso e o reverso de uma moeda. A moeda não tem dois lados separados que interagem misteriosamente. Ela é uma única realidade com duas faces. Você pode olhar para um lado ou para o outro, mas nunca está olhando para duas coisas diferentes. Está olhando para a mesma coisa de ângulos opostos. Essa ideia parece abstrata, parece uma sutileza filosófica para debates em universidades, mas suas consequências são catastróficas para a religião. E Spinoza sabia disso perfeitamente, porque se a mente não é uma substância separada do corpo, ela não pode sobreviver à destruição do corpo. Quando o cérebro morre, a mente morre. Quando os neurônios param de disparar, o pensamento para. Não há alma que voe para o céu. Não há espírito que se apresente ao julgamento divino. Não há nada que possa ser salvo ou condenado. Não há nada. Spinoza documentou esse raciocínio com precisão geométrica na Ética, sua obra-prima absoluta, que ele trabalhou durante mais de uma década, escrevendo de noite, depois de dias inteiros curvados sobre lentes. Na parte 2, ele demonstra, proposição por proposição, que a mente humana é a ideia do corpo. Não uma entidade independente que habita o corpo como um fantasma habita uma casa. Não um piloto que dirige uma máquina, mas a expressão pensante de um organismo físico. Na proposição 11, ele escreve que o primeiro objeto constituinte da mente humana é o corpo. Na proposição 13, que a mente não conhece a si mesma, senão enquanto percebe as ideias das afecções do corpo. Na proposição 17, que a mente percebe não apenas as afecções do corpo, mas também as ideias dessas afecções. Cada proposição se encaixa na seguinte como uma engrenagem. Cada passo lógico é pequeno o suficiente para parecer inofensivo, mas a direção é implacável. E quando o leitor percebe aonde o argumento está caminhando, já aceitou premissas demais para recuar. A mente humana não é imortal. Ela é tão mortal quanto o corpo que a produz. Mas Spinoza percebeu algo ainda mais perturbador, algo que ia muito além da metafísica e entrava no território mais perigoso de todos, o território do poder. Se a alma não é imortal, então toda a economia espiritual do cristianismo desmorona. Pense no que a Igreja oferece. Pense no contrato implícito que sustenta 2000 anos de obediência.
A vida é curta, o sofrimento é grande, mas se você obedecer, rezar, pagar os dízimos, seguir os mandamentos, confessar seus pecados, aceitar a autoridade do padre, do bispo, do papa, uma recompensa infinita espera por você do outro lado, a vida eterna, o paraíso, a presença de Deus. Uma recompensa tão grandiosa que qualquer sacrifício terreno parece insignificante em comparação. Esse é o maior contrato comercial da história humana. Bilhões de pessoas, ao longo de 20 séculos, aceitaram sacrifícios reais: dinheiro, tempo, liberdade, prazer, autonomia, pensamento crítico, em troca de uma promessa que só pode ser verificada depois da morte. E essa é a genialidade do sistema. A verificação é impossível. O vendedor nunca pode ser desmentido. Você paga agora e recebe depois. Muito depois. E quando chega a hora de receber, não tem como voltar para reclamar. Spinoza viu esse mecanismo com uma clareza que ninguém antes dele havia alcançado, e descreveu-o sem eufemismos. A doutrina da alma imortal não era apenas uma crença teológica, era um instrumento de controle social de eficácia incomparável, porque permitia que as instituições religiosas oferecessem uma recompensa infinita, a vida eterna, a um custo que parecia mínimo em comparação, a obediência durante uma vida finita. O cálculo era irresistível. Era como se alguém lhe oferecesse todo o ouro do universo em troca de uma moeda de cobre. Quem recusaria? Mas o cálculo só funcionava se a premissa fosse verdadeira. Se a alma não é imortal, o contrato é fraudulento. Não há recompensa esperando. A obediência não será compensada no além. O sofrimento aceito em nome da fé não será curado no paraíso. Os dízimos pagos ao longo de uma vida não comprarão um segundo de eternidade. A vida que se tem é a única vida que se terá. E se esta é a única vida, então cada momento de obediência cega, cada renúncia ao prazer por medo do inferno, cada sacrifício feito em nome de uma promessa inverificável, cada pensamento censurado por medo de blasfêmia é um momento roubado. Não roubado por Deus, roubado pelas instituições que falam em nome de Deus. E isso leva a uma conclusão profundamente perturbadora. A Igreja não vende salvação, vende a ilusão de salvação. E o preço que cobra é real mesmo, que o produto não seja. Spinoza entendeu que estava diante de algo mais devastador que uma tese filosófica sobre a natureza da mente. Estava diante da desmontagem do mecanismo de controle mais poderoso já inventado pela humanidade. Um mecanismo tão sofisticado que as próprias vítimas o defendiam com paixão. Um mecanismo que transformava escravos em guardas de sua própria prisão. E os rabinos da sinagoga de Amsterdã entenderam isso antes mesmo que Spinoza terminasse de formular suas ideias, porque ele não guardava seus pensamentos para si, discutia-os com outros jovens judeus, fazia perguntas devastadoras durante as aulas, apontava contradições nos textos sagrados com a mesma precisão com que apontava defeitos em uma lente mal polida, e as autoridades viram, com um horror que se misturava à raiva, que suas ideias se espalhavam como uma epidemia intelectual entre os jovens da comunidade. A excomunhão não foi um ato de fanatismo impulsivo, foi um ato de autodefesa, institucional. Frio, calculado, necessário. Se Spinoza convencesse os jovens de que a alma não era imortal, toda a estrutura de autoridade rabínica desmoronaria. Por que seguir 613 mandamentos se não há prêmio nem castigo eterno? Por que respeitar a autoridade dos rabinos se eles vendem uma mercadoria que não existe? Por que ser judeu, afinal, se a promessa central do judaísmo é uma ficção? A excomunhão era a única resposta possível. Cortar a infecção antes que se espalhasse. Amputar o membro doente para salvar o corpo. Mas a excomunhão teve um efeito que os rabinos não previram. E é aqui que a história de Spinoza se torna verdadeiramente extraordinária. Ao expulsá-lo, eles o libertaram. Livre das obrigações comunitárias, das pressões sociais, das expectativas familiares, da necessidade de medir palavras e calibrar opiniões, ele pôde dedicar-se inteiramente ao desenvolvimento de seu sistema filosófico.
A solidão, que deveria ser sua punição, se tornou sua fortaleza. O exílio, que deveria destruí-lo, se tornou o laboratório onde ele construiu a filosofia mais radical do Ocidente. Nos 21 anos entre a excomunhão em 1656 e sua morte em 1677, Spinoza viveu como um eremita intelectual. Alugava quartos modestos, primeiro em Amsterdã, depois em Heisburg, depois em Voorburg, finalmente em Haia. Trabalhava durante o dia polindo lentes, um trabalho que exigia horas de concentração, curvado sobre discos giratórios, inalando um pó fino de vidro que lentamente, imperceptivelmente, ia destruindo seus pulmões. A tuberculose, que o mataria aos 44 anos, foi quase certamente consequência desse ofício. A ironia é devastadora. O homem que dedicou a vida a ver com clareza foi morto pelo instrumento que ajudava outros a enxergar. De noite escrevia, página após página, proposição após proposição, demonstração após demonstração. A ética crescia lentamente, como um cristal se forma no silêncio. Cada axioma gerava definições. Cada definição gerava proposições. Cada proposição gerava corolários e escolhos. O sistema se expandia com uma lógica interna tão rigorosa que ler a ética é como assistir a uma catedral sendo construída pedra por pedra, onde cada pedra é colocada com precisão milimétrica e a remoção de qualquer uma faria o edifício inteiro desmoronar. Ele recusou uma cátedra na Universidade de Heidelberg, oferecida pelo eleitor palatino Karl Ludwig, porque a liberdade de pensamento valia mais que o prestígio acadêmico. A carta de recusa sobreviveu. Nela, Spinoza explica, com uma polidez que mal disfarça a firmeza, que não sabe até que ponto a liberdade de filosofar pode ser concedida sem perturbar a religião estabelecida, e que prefere não descobrir. Recusou pensões, recusou mecenas, recusou toda forma de dependência que pudesse, mesmo remotamente, comprometer sua autonomia intelectual. Sua independência era absoluta, e o preço dessa independência era a pobreza, o isolamento e o pó de vidro que devorava seus pulmões. Mas foi nesse isolamento que ele aprofundou sua investigação sobre a alma e chegou a uma descoberta que transcendia a simples negação da imortalidade. Uma descoberta que ninguém esperava, que ninguém previu, que transformou uma tese destrutiva em algo profundamente construtivo. Na parte 5 da Ética, depois de 4 partes demonstrando que a mente é inseparável do corpo, que as emoções são processos físicos, que o livre-arbítrio é uma ilusão, Spinoza faz algo que surpreende todo leitor atento. Ele introduz a ideia de que existe sim algo na mente humana que é eterno, mas não é o que as religiões entendem por eterno. Para Spinoza, a eternidade não é duração infinita, não é viver para sempre depois da morte, não é uma extensão temporal que se prolonga indefinidamente. A eternidade é uma qualidade do pensamento. Quando a mente humana compreende algo sob a perspectiva da necessidade, quando entende uma verdade matemática, quando percebe uma lei da natureza, quando compreende a si mesma como parte do todo infinito, nesse momento, nesse instante preciso, ela participa da eternidade. Não porque vai sobreviver à morte, mas porque nesse instante de compreensão, ela está pensando como a própria natureza pensa. Está vendo o mundo como Deus, ou seja, a natureza o vê. E essa visão não tem começo nem fim. Não é algo que acontece no tempo, é algo que transcende o tempo. Goethe, 2 séculos depois, diria que a leitura da Ética foi a experiência intelectual mais transformadora de sua vida. Hegel chamaria Spinoza de ponto de partida essencial de toda a filosofia moderna. Nietzsche, que raramente admirava outros pensadores, reconheceria nele um precursor solitário. E Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, responderia com 3 palavras que ecoam através dos séculos: acredito no Deus de Spinoza. Mas nenhum deles capturou a confirmação mais contundente. Essa viria da neurociência do século XXI. Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas vivos, dedicou um livro inteiro a Spinoza. O título é Em Busca de Spinoza. Nele,
Damasio argumenta que Spinoza antecipou, no século XVII, o que a neurociência só demonstrou 300 anos depois. Que emoções são estados do corpo? Que sentimentos são a percepção consciente desses estados? Que a mente é inseparável do organismo que a produz? A dualidade corpo-alma, a pedra angular de toda a teologia ocidental, não é apenas filosoficamente insustentável, é neurologicamente falsa. Estudos com neuroimagem mostraram que cada estado mental corresponde a um estado cerebral. Cada pensamento, cada emoção, cada decisão, cada sensação de eu, cada experiência que associamos à alma é rastreável a padrões específicos de atividade neural. Não há fantasma na máquina, não há piloto no avião. Há apenas o avião, voando sozinho, com a ilusão de que alguém o controla. E os estudos sobre experiências de quase morte fecharam o cerco. Durante décadas, essas experiências, túneis de luz, sensação de flutuar acima do corpo, encontros com entes queridos falecidos, foram apresentadas como evidência da sobrevivência da alma. Mas pesquisas realizadas em múltiplas universidades demonstraram que todas essas experiências são reproduzíveis em laboratório. A falta de oxigênio no cérebro produz descargas elétricas que geram as visões. A estimulação do lobo temporal produz a sensação de presença. A liberação de endorfinas produz a paz e a luz. O cérebro, em seus últimos momentos, cria uma narrativa consoladora. Mas é apenas o cérebro. Não há alma saindo do corpo. Não há luz no fim do túnel. Há apenas neurônios disparando pela última vez. Spinoza teria recebido essas descobertas com a serenidade de quem sempre soube. Para ele, a ideia de que a mente pudesse existir sem o problema do subcorpo era tão absurda quanto a ideia de que uma caminhada pudesse existir sem pernas. A caminhada é o que as pernas fazem. A mente é o que o cérebro faz. Destrua o cérebro e a mente desaparece. Não para outro lugar, para lugar nenhum. E essa verdade, por mais desconfortável que seja, traz consigo uma liberdade que nenhuma religião jamais ofereceu. A liberdade de viver esta vida, a única que temos, com total presença, total intensidade, total responsabilidade. Sem adiar a felicidade para um paraíso futuro que não existe. Sem aceitar o sofrimento como investimento em uma recompensa pós-morte que nunca será cobrada. Sem delegar a busca por sentido a instituições que lucram com nosso medo. É por isso que Spinoza foi tão ferozmente combatido. Não por uma religião, por todas. Porque ele não atacava um dogma específico, atacava o princípio sobre o qual todos os dogmas se sustentam. A necessidade de um intermediário entre o ser humano e o divino, se a eternidade está disponível para qualquer mente que pense com clareza. Para que servem os padres? Se o divino é acessível pela compreensão, para que servem os rabinos? Se a verdade está na natureza, aberta a quem quiser investigá-la, para que servem as mesquitas, as igrejas, as sinagogas? As instituições religiosas não vendem o acesso ao divino. Vendem a ilusão de que você precisa delas para acessar o divino. Spinoza descobriu que essa era a mentira fundamental, a mentira original, a mentira sobre a qual 2000 anos de poder eclesiástico foram construídos. Spinoza morreu em 21 de fevereiro de 1677, um domingo. Seus anfitriões, o casal Van der Spieck, estavam na igreja quando ele partiu. Morreu como viveu, sozinho, silencioso, rodeado de lentes, manuscritos e pó de vidro. Tinha 44 anos, parecia ter 60. Seus últimos manuscritos foram enviados a um editor em Amsterdã no mesmo dia de sua morte, numa mala trancada, cujo conteúdo ele havia instruído que fosse publicado sem identificação do autor. A Ética apareceu meses depois, sem nome na capa, apenas as iniciais B.D.S. Baruch de Spinoza. Mesmo morto, era perigoso demais para ser nomeado. O livro foi imediatamente proibido pela Igreja Católica, que o incluiu no Index Librorum Prohibitorum, pela Igreja Reformada Holandesa, que pressionou os Estados Gerais a bani-lo, pelas autoridades civis de múltiplas cidades e províncias.
uma unanimidade de censura que cruzava fronteiras religiosas e políticas. Católicos e protestantes, que concordavam em quase nada, concordaram em silenciar Spinoza. E essa unanimidade é talvez a maior prova de que ele havia encontrado algo verdadeiro, porque quando todos os poderes concordam em silenciar uma ideia, é porque a ideia ameaça todos os poderes. Mas as cópias circularam. Foram escondidas em bibliotecas privadas. Foram lidas em segredo por filósofos que depois fingiam não as ter lido. Foram debatidas em cartas codificadas entre intelectuais que sabiam que a correspondência podia ser interceptada. E ao longo dos séculos, a tese de Spinoza sobre a alma penetrou a consciência ocidental como água infiltrando uma represa. Lentamente, invisivelmente, até que a represa se tornou porosa demais para conter o que estava do outro lado. Hoje, a neurociência diz o que Spinoza disse há 350 anos. A mente é o corpo. A alma é o cérebro. A imortalidade é uma ficção. E a única eternidade disponível para o ser humano não está depois da morte. Está dentro da vida. Nos momentos em que pensamos com clareza suficiente para tocar a estrutura da realidade. E a pergunta que Spinoza nos deixou permanece tão afiada quanto no dia em que foi formulada. Se a alma não sobrevive ao corpo, como devemos viver? Se esta é a única vida, o que fazemos com ela? Se não há recompensa após a morte, onde encontramos significado? A resposta de Spinoza era simples, e era a mais radical já oferecida por qualquer filósofo. Encontramos significado no próprio ato de compreender, na alegria de pensar com clareza, na liberdade de aceitar a realidade como ela é, na coragem de viver sem muletas metafísicas, na decisão de não delegar a nenhuma instituição o direito de definir o que é verdadeiro. A verdade sobre a alma não diminui a vida, ela a intensifica, de uma forma que nenhuma promessa de paraíso jamais conseguiu, porque cada momento se torna precioso quando sabemos que é irrepetível. Cada ato de compreensão se torna sagrado quando sabemos que é a nossa única forma de eternidade. Cada relação humana se torna inestimável quando sabemos que não haverá reencontro no além. Spinoza descobriu que a alma é mortal, mas descobriu algo muito mais importante, que a mortalidade da alma é o maior presente que a filosofia pode dar à humanidade, porque nos obriga a viver de verdade, agora, aqui, nesta vida, a única que temos, a única que teremos. E essa descoberta, mais que a queimem, proíbam, amaldiçoem e censurem, não pode ser destruída. Porque não está em livros, não está em manuscritos, não está em bibliotecas que podem ser incendiadas. Está na capacidade humana de pensar. E essa capacidade, enquanto houver um único cérebro funcionando no universo, permanecerá viva. Amsterdã, 1677. Spinoza fecha os olhos pela última vez. A tuberculose finalmente venceu o corpo. Mas a ideia que ele soltou no mundo continua respirando. Continua se espalhando. Continua incomodando quem prefere o conforto da ilusão à dureza da verdade. E cada vez que alguém se pergunta o que acontece depois da morte, a resposta de Spinoza sussurra pela história com a mesma calma com que ele polia suas lentes. Nada. E é exatamente por isso que a vida é tudo. Mas há algo que Spinoza descobriu sobre como as religiões construíram o mito da alma imortal. Algo sobre os mecanismos precisos de manipulação usados ao longo dos séculos para manter essa ficção viva. Algo que ele documentou com uma precisão que a história moderna só agora começa a confirmar. E esse é o capítulo mais perturbador de toda a sua investigação.